Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live é especial com a atriz e produtora Alexandra Martins. Olha, a gente vai bater um super papo aqui para falar de muita coisa boa. A Alexandra já está aqui. Espera aí que eu vou te convidar, Alexandra, para a gente se conectar aqui, enquanto o Instagram convida todo mundo. Gente, todo mundo, tá bom? E mandem suas perguntas também aqui para Alexandra. Espera aí. Olá, Olá, tudo sou bem? aqui a câmera, tudo bem? E você? Tô melhor agora. Vamos ver, vamos ajeitar aqui para ver se está tudo ok. Eu tô te Vamos nos escutando? ajeitando, vamos nos ajeitando. Vamos, vamos. Boa noite para quem está Então, chegando como aí vai também. aqui? O Instagram tá avisando todo mundo. Olha só, peraí, a Alexandra está se preparando aqui. Estou melhorando essa luz aqui que tá difícil. Acho Peraí, que deixa tá. Pronto. eu ver. Acho que tá ótimo. Tá ótimo, Pronto. tá ótimo. Bom, primeiramente, eu quero agradecer por você aceitar meu convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Dicas do Brasil. Obrigada, Wilson. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pelo convite. Pô, que coisa boa. Bom, quero saber para você aí, para a gente já começar o nosso bate-papo, como é que está sendo esse momento aí, Alexandra? Por quê? Pandemia, né? A gente sabe que a arte está num momento muito difícil, mas que a gente também não pode parar, né? De Sim, forma alguma. A gente está consumindo bastante arte, né? Não o teatro como deveria, mas porque, né, precisamos aglomerar. Mas espero que em breve isso possa acontecer. Mas a gente está consumindo bastante filmes, séries. E você também, né? Eu queria que você falasse aí já para começar do Baixa Terapia, que esse espetáculo é muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir, inclusive. aham. E eu quero saber depois disso tudo, quero saber quando, né, se o espetáculo ele vai voltar, eu espero que sim, né? Que você me falasse um pouquinho aí desses Sim, projetos. sim. É, Nossa, que bacana você já começar falando da Baixa Terapia, porque é um espetáculo que a gente tem muito carinho, que a gente tem uma paixão. Quando eu digo a gente fala o nosso elenco, a nossa produção. A gente ficou muito tempo em cartaz, a gente estava aí, já até perdi a conta da quantidade de apresentações que a gente fez para te dar um número mais preciso, mas há olha, mais de 2 anos em cartaz, ininterruptamente. E a gente estava vindo estrear no Rio de Janeiro. Para ser bem exato, a gente estava essas 2 últimas semanas de São Paulo, quando a pandemia estourou. A gente, inclusive, interrompeu no meio do final de semana. A gente fez espetáculo sexta e sábado, e aí começou realmente a gente ter informação consistente, informação real do que estava acontecendo, e a gente interrompeu, a gente não fez nenhum espetáculo no domingo, porque a gente entendeu a nossa responsabilidade diante de tudo que estava acontecendo, que nós não sim, poderíamos ser responsáveis por levar 700 pessoas para o teatro, ficar fechado numa sala de espetáculo, a gente estava com casas absolutamente lotadas, então a gente ser responsável por juntar 700 pessoas diante de tudo que estava acontecendo, a gente suspendeu, foi inclusive muito delicado, porque a gente estava com essas pessoas todas com seus ingressos comprados, obviamente devolvemos todos os ingressos, e começou um compasso de espera sem a gente saber o que ia acontecer. A gente tinha que ir ali dentro com 15 dias, imagina, há 1 ano e 2 meses seria nosso atrás, sonho, né? teve o nosso sonho. E a gente já estava com a estreia marcada no Rio de Janeiro. A gente já estava com um contrato assinado aqui no Rio com o Teatro Clara Nunes, que é um Ah, teatro que você vê que vai ser a casa de baixa terapia aqui no Rio, e puxou o nosso tapete. Né? A gente estava realmente num processo muito bacana. A gente ainda tem uma longa caminhada com baixa terapia, assim esperamos, porque a gente imagina que o Rio vai ser uma temporada muito bacana, vai ser uma cidade muito bacana de fazer. É uma comédia rasgada, você conhece o espetáculo. Ele é um sim. espetáculo que as pessoas ficam na ponta da cadeira curtindo, as pessoas interagem com seus amigos, com seus parceiros que estão ali juntos no espetáculo. É um espetáculo que a plateia é realmente o nosso sétimo personagem, é um espetáculo que tem uma interação muito grande. E a gente acredita que o Rio seja uma praça muito bacana de fazer. Então a gente imagina que seja uma temporada longa e a gente ainda tem uma ideia de voltar com a turnê. Assim que Ah, terminar o Rio de Janeiro, a gente voltar com a turnê pelo Brasil. A gente tem convite, inclusive, para voltar com a peça para Portugal,
que a gente fez 3 Eu ia falar meses de disso. em Vocês Portugal. ficaram muito tempo em Portugal. Eu me Foi lembro que o que eu vi no muito Instagram, eu falei, lindo. gente, não é um final de semana, eles estão morando em Portugal. Como Não, assim? a Que gente coisa ficou absurda. 3 meses em Portugal, 3 meses morando lá. Foram 9 cidades, foi muito bacana. Muito, casas absolutamente lotadas, teatros de 1.700 lugares lotados, com sessão extra. Foi muito bonito mesmo. Então é Nossa, uma eu passo. peça que a gente tem uma paixão por ela por todos esses motivos. Além da gente ter muito prazer de fazer, é uma peça muito desafiadora para o ator, porque é uma comédia, fazer comédia é muito difícil. É um texto Sim. que tem um monte de pegadinhas. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, porque. Bom, é um texto que tem um monte de pegadinhas para o próprio ator, né? Um texto que tem. A gente precisa ter uma energia muito grande para estar ali, porque ninguém sai do palco o espetáculo inteiro. 1 hora e meia, todo mundo em cena o tempo inteiro, com essa Nossa. força da comédia, com essa energia. Então, é um espetáculo que tudo nele é maravilhoso. Então, a gente está doido para voltar. Mas a gente só vai voltar quando realmente a gente estiver de volta ao nosso normal. Teatro Sim. é a diversão. Teatro é a arte da reunião das pessoas. É essa coisa do saguão lotado, é a plateia lotada. A gente tem uma produção independente, a gente não trabalha com patrocínio. O nosso patrocinador é o público. Então, a gente precisa dessa troca por todos os motivos, para que a peça aconteça, para que a peça flua. E é assim que a gente vai voltar. A gente realmente só volta quando puder aglomerar. Então, estamos Sim. esperando. Vamos aguardar, né? Mas isso vai passar agora, A acho que gente tem que ter na mão. com certeza, né? A gente fala sempre do teatro aqui, claro, né? E o teatro online, né, tá muito vivo também, mas é claro que é muito diferente. A gente não pode deixar, né, de se reinventar e que Não, aconteça. é fantástico que a gente possa ter alternativas para esse momento, né? Porque o que a gente achou que ia ser coisa de um mês, né? Que ia ser uma quarentena, a gente está É, aí há 1, 2 meses nisso, né? Então é importante a gente pensar em alternativas para tudo isso, né? A gente tem uma classe inteira. Quando a gente fala de teatro, às vezes a gente pensa só no ator, mas atrás, no backstage, ali no camarim, ali na produção, você tem um monte de profissionais envolvidos. Você tem várias famílias que dependem daquilo ali. O teatro é uma indústria, o teatro é um negócio dentro do entretenimento e precisa ser entendido assim. Existe toda uma classe de trabalhadores que dependem das artes, todas as artes, não só do teatro, mas da música, do circo, da exposição, do museu, tudo isso. Então, tem uma série de profissionais envolvidos aí. É uma classe que tem muita dificuldade de se reposicionar. É uma classe que a gente precisa ter muito cuidado em manter essas pessoas, em tentar ajudar essas pessoas. Então, vários movimentos estão acontecendo solidariamente em relação a isso. E esse tipo de movimento de tentativas de fazer alguns projetos que são viáveis que sejam feitos de uma outra maneira. Então, a gente só tem que apoiar. sim. Bom, agora falando de produção, eu queria que você me falasse do filme, né? O Contra a Parede. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse filme e, na verdade, para quem quiser assistir, eu ainda não vi, quero muito ver, eu queria saber como eu faço para Inclusive, assistir. não me conte. Eu ainda não vi. Mas, ó, quero muito ver. Eu já tinha visto trailer do filme, eu já tinha visto muita coisa sobre o filme. Inclusive, quero saber qual plataforma a gente encontra, como é que a gente faz para assistir. Vamos lá. Bom, você está só falando de coisas que são apaixonantes para Que bom. mim. Passar tempos assim com muito carinho. Travou, gente? Poxa, não, eu tô te vendo. Não sei se ficou um pouquinho lento, peraí. Você voltou. Deixa eu ver. Eu tô A te gente vendo. Voltou. voltou. A Instagram dá gente uns tem bugzinhos, mas é normal. não, a gente vai ajustando qualquer coisa. Eu tirei do meu Wi-Fi para a gente não ter problema, mas acho que está tudo certo. Qualquer coisa avisa para a gente, tá, pessoal? Quem está aí acompanhando. Por favor. E mandem Até suas para perguntas aqui. todo mundo. Eu fico com dificuldade de ficar olhando, porque ou eu respondo, tal, a gente É não muita consigo dar uma coisa, olhada né? nos comentários, mas já um beijo para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Enfim, o Contra é um filme que a gente tem uma paixão muito especial. Eu e o Fafá, pessoalmente, porque nós somos produtores e atores no filme. É o primeiro filme da Fá Filmes, que é uma produtora que o Fá lançou com esse intuito de fazer cinema de uma maneira diferente, de fazer filmes Olha, de baixo orçamento,
filmes viáveis, filmes que a gente faça de uma maneira rápida, que se comuniquem com o nosso público. Então, o Contra a Parede foi o start desse projeto. Ele é um filme que está agora disponível na Globoplay e no Now, para quem quiser assistir, nas duas plataformas que o filme é encontrado. E é um filme que ele vai ser para sempre atual. Ele é um filme que discute coisas do nosso cotidiano, que são as relações de poder, que é a ética na política, que é como você transita dentro disso tudo. Ele não é um filme político, não é um filme partidário, é um filme sobre ética dentro da política. E se às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de falar em política e achar que a política é uma coisa chata que fica lá longe. Não, a política está dentro da nossa vida, dentro da nossa relação, dentro do nosso comportamento. Então, é um filme muito bacana, é um filme com um elenco extraordinário. A gente tem uma turma muito bacana com a gente. Nós rodamos esse filme em 15 dias. Uau! Foi assim, um exercício fantástico de produção e de atuação. O roteiro, a direção do Paulo Pons. Então, é um filme que quem ainda não assistiu, se puder assistir, depois me conta, me manda por aqui, conta pra gente o que vocês acharam. A gente tem um carinho muito grande pelo Contra a Parede. Tá, que delícia. Eu vou assistir, quero muito ver. Realmente ele tá na minha lista para filmes que eu quero assistir, mas ainda não tive essa oportunidade. Foram tantas coisas. Não para assistir. Ah, mas agora eu quero ver, viu? Você me deixou com mais vontade. É bom quando a gente fala sobre o projeto, né? A gente fica curioso assim para conhecer e saber um pouco mais. Então vamos assistir, gente. Tem no Globoplay e no Now também, né? Que coisa boa. E vocês pretendem fazer outros filmes ou outros projetos assim através da produtora? Já tem aí, mesmo que você não possa contar algo que vocês já estão. Porque filme a gente acaba sempre fazendo com um tempinho antes, né, Alexandra? Pensando antes, mesmo que vocês fizerem em 15 dias, a gente sabe como é difícil produzir e correr atrás para que fique pronto, né? Ainda mais esse tipo de produção que a gente faz, que são produções independentes, produções de baixo orçamento, é ainda mais delicado e mais difícil de trabalhar. Mas a gente tem, sim, uma série de projetos, mas a pandemia e tudo isso que a gente está vivendo deixou tudo muito em suspenso. Então, eu não posso nem contar nada ainda, porque tem algumas coisas que estão aí engatilhadas, mas a gente não sabe o que vai acontecer primeiro. Então, eu não posso falar por conta disso, porque a gente precisa entender o que vai ser viável e como isso vai funcionar daqui para frente. Mas a gente tem sim, a gente tem grandes parcerias vindo por aí, parcerias de produção, parcerias em roteiros, em ideias. A gente está trabalhando com umas pessoas muito bacanas. As ideias não param de chegar, os roteiros não param de chegar. Então vem aí longa, vem aí série, vem aí um monte de coisa bacana. A gente produzindo, atuando, um e outro, enfim. Tem muita coisa bacana, com certeza. A gente só precisa entender como é que a gente vai se movimentar dentro dessa fase intermediária, que é entre as pessoas ficarem vacinadas. Pode ser que a gente consiga, por exemplo, começar a rodar alguma coisa de série ou de longa antes de voltar ao teatro, porque você consegue concentrar uma produção menor, um elenco menor, e você consegue isolar essas pessoas e começar um projeto que é diferente do teatro, que a gente precisa realmente aglomerar todo mundo na sala, todas as apresentações. O audiovisual é mais fácil um pouquinho, desde que a gente esteja com uma equipe que já esteja protegida, que a gente tenha medidas de segurança, que a gente possa realmente começar a produzir alguma coisa. Tá vindo por aí. Ah, que coisa boa. Depois você volta aqui e aí você conta pra gente, que a gente vai ficar muito feliz de saber. Que coisa boa. Bom, a gente né, essa pandemia também trouxe pra gente muitas reprises, né? Uma delas você participou, que é Fina Estampa. Como é que foi ver aí numa reprise depois de um tempo? Queria saber primeiro, assim, além de, né, como é que foi se ver, se você tem essa. Você se critica ou não? Como é que você vê com um olhar assim? Como é que é isso? Se que passou? Você sabe que é engraçado, porque foi a primeira vez que eu experimentei uma reprise. Nunca tinha acontecido comigo. Os projetos que eu participei não tinham sido reprisados ainda. Então, quando eu soube, foi uma surpresa. Eu falei, gente, Fina Estampa, que coisa louca, como é que vai ser isso, né? Como é que é se relacionar com isso num outro momento completamente diferente? Eu nem tinha rede social na época que eu fiz a novela, então é uma relação completamente diferente que você estabelece. Eu sou relativamente nova por aqui, eu não tenho nenhuma outra rede social a não ser o Instagram.
E aí foi uma gratíssima surpresa, gratíssima, porque é muito diferente para o ator, pelo menos para mim foi assim, você se assistir enquanto você está fazendo o projeto, porque a novela está ali, né? Por mais que você assista pouco, porque normalmente você está gravando, então quando você chega em casa, a novela já começou, você fica com uma vida muito louca Mais de difícil. horário. A gente se assiste pouco, mas eu sempre tentei assistir porque eu tenho uma coisa engraçada, eu não gosto de assistir a revisão da cena no estúdio. Às vezes o diretor fala, me dá uma olhada, eu não gosto. Porque eu estou ali Olha, fazendo, e aí pode mexer comigo de uma outra forma, a gente pode olhar uma coisa que não é para olhar, sabe? Tipo, não e é a para gente você sempre olhar acaba reparando, uma roupa, um não é para detalhe, olhar esse tipo de coisa, né? é Tem coisa aquilo, muito né? mais importante, mas você às vezes pode olhar para o vídeo e se criticar com uma coisa que não é esse o caminho. Então eu não gosto de fazer isso, mas eu gosto de assistir o resultado. Até porque como a novela é uma obra aberta, eu acho que me ajuda, né, a entender se eu estou realmente fazendo a curva do personagem, como é que está caminhando, as escolhas que eu estou fazendo. Então eu gosto de assistir. E eu sou bastante crítica. Às vezes é bem duro, assim, porque eu me assisto e me dá uma. Ai, meu Deus, por que que fez assim? Enfim, mas na reprise, você sabe que eu fui mais generosa. Olha, que bom, mas Eu isso é fui mais bom também. generosa comigo mesmo, porque eu não sei se ter tido esse distanciamento, enfim. E foi engraçado porque a Márcia, que era essa personagem do Pena Estampa, foi um personagem muito gostoso de fazer. Mas depois de assistir agora a novela na reprise e eu pude assistir um pouco mais os capítulos de uma maneira mais fluida, falei, gente, que legal que era essa personagem, que Olha história só. bacana, que relação bacana que ela tinha ali naquele núcleo dela. Eu fui muito sortuda, porque o meu núcleo era basicamente eu, Julinha Lehmann e Bruno Tuba, que a gente praticamente todas as cenas da Márcia era com os dois. E ali naquele mesmo cenário, naquela mesma relação, a gente vai construindo uma coisa muito bacana, porque as novelas são gravadas basicamente por cenários, a gente chama de frentes, né? Então você junta uma série de cenas daquele cenário. Então a gente ficava ali envolvido, e normalmente a mesma equipe técnica, normalmente a mesma equipe de caracterização. Então você vai criando, a gente vai formando mesmo uma famíliazinha, como a gente brinca, daquele dia a Sim. dia. Então, a reprise me trouxe coisas muito legais, me trouxe essa sensação de lembrar desse dia a dia da novela. E eu não lembrava da Márcia como ela era. Olha, Antes da reprise, quando eu lembrava da Márcia, eu não lembrava de como tinha sido essa personagem, da influência dela na história, de como ela transitava ali. Então, foi muito prazeroso. Foi, assim, muito gostoso rever. Muito gostoso mesmo. que delícia. É sempre muito bom rever, né? E principalmente assim, como você disse, apesar de críticas, que é normal, com esse outro olhar também, né? Dessa tranquilidade, de tirar uma coisa gostosa dali, daquele momento que foi É, sempre muito especial, né? Bom, eu queria saber se você teve alguma preparação ou durante a gravação da novela Bom Sucesso, né, que você trabalhava aí na área médica ali, para essa personagem, porque assim, são detalhes, né, assim, tão pequenos, principalmente uma coisa que você vai medir aqui e tal, que a gente acha que é tranquilo, mas vendo, né, a gente vê que o detalhe faz toda a diferença, assim. Então, para essa preparação ou durante as gravações, assim, é. tinha alguém para te acompanhar? Como é que foi esse momento? Sim, isso foi muito bacana isso. Além da preparação, onde todo mundo que estava envolvido, todos os personagens que estavam envolvidos no contexto da história, em relação à parte médica, à parte da saúde, a gente teve alguns encontros com médicos, com profissionais da área, com profissionais que lidam com a doença terminal, que era um tema super importante, discutido de uma maneira muito leve, muito importante na novela. Então, a gente teve encontros com essas pessoas, todos os atores que estavam envolvidos nisso. E eu, particularmente, eu tinha, toda vez que eu tinha gravação de cena com ação médica, ação de enfermagem, no caso, medir pressão, pegar uma veia, tá? Eu tinha sempre uma enfermeira profissional comigo no estúdio. Ah, que Em todas legal. as minhas cenas, em todas as minhas cenas. Uma das coisas mais importantes do trabalho do ator é a observação. Né? A gente tem que ter um olho muito atento à vida, porque você não sabe em que momento você vai viver
a vida daquele outro profissional. Então, assim, você prestar atenção, você olhar o comportamento, você olhar o posicionamento, você vai se nutrindo de coisas que um dia você fica, isso que você põe lá numa caixinha, um dia pode ser que você use. E a Leila foi muito isso, assim, eu tenho um olhar muito atento para a área médica, é uma grande admiração, especialmente a enfermagem. A enfermagem ela está num lugar de muita delicadeza e ao mesmo tempo de uma cobrança muito grande, ao mesmo tempo de uma relação de intimidade com o paciente que o médico não tem, que quem tem é o Sim. enfermeiro. O enfermeiro ele participa de momentos muito vulneráveis do paciente, de momentos de muita exposição, de momentos de muita delicadeza, de momentos constrangedores algumas vezes. Então esse profissional ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ter um olhar, ele tem que... Eu acho que você decidir ser enfermeiro é uma decisão de amor, é uma decisão de entrega, é uma decisão de cuidado extremo, porque é uma abnegação, sabe? Você se despide de qualquer preconceito para atender aquela pessoa que está ali num momento, muitas vezes, de muita fragilidade. Então, É verdade. esse dia a dia da enfermagem, e aí, especialmente no caso da Leila, que está dentro de uma casa, cuidando especificamente de um único paciente, que já passou por uma série de coisas e que está terminal, que é uma situação ainda mais delicada. Então, tem toda aquela família no entorno. Então, eu acho que além da questão técnica de entender como é que funciona o braço da veia, como é que mede a pressão, como é que mexe no equipamento, que eu tinha muita Sim. atenção para fazer isso de uma maneira verídica, eu acho que tem esse olhar da enfermagem e, ao mesmo tempo, a gente tinha ali dentro, foi construído pelo Paulo e pela Rô, que eram os autores da novela, os criadores da novela, e pela equipe de autores, um tom de comédia, um tom de alívio, um tom de uma relação enfermeira e paciente rabugento. Ela já tinha tanta intimidade naquela casa que já tinha uma brincadeira, já tinha uma troca. Então, a Leila realmente era um pouco clichê a gente falar isso, mas a Leila foi um presentão. Foi um Ah, é presentão com o Cris, foi um presentão fazer parte dessa novela, só de ter feito parte de Bom Sucesso, inesquecível. Assim, foi uma experiência, a gente realmente criou uma união, a gente até hoje se fala, a gente tem um grupo da novela, a gente só não se Olha, encontra mais porque a pandemia tirou isso da gente, mas grandes amizades foram feitas, não só entre os atores, mas entre a equipe. A gente tem uma coisa de se entender e se encontrar com um sucesso que é muito bacana. tá, que bom que ficaram os laços, né? Que sem dúvida o bom trabalho ali a gente leva para fora, né? Quando é de verdade ali, é gostoso, né? Com certeza. Agora eu sei que durante a novela você e o Fagundes estavam fazendo turnê com espetáculo. Como é que é isso na sua cabeça, assim? Porque eu sei que a relação não é fácil, mas assim, pô, eu posso falar por mim porque a gente que é muito ansioso, porque a sensação de preciso chegar a tempo, como é que é isso? Como é que vocês conseguiam fazer esse equilíbrio e de forma assim natural, né, para fazer os dois, além do cansaço, mas que desse certo as agendas? É aquela coisa assim, nada pode ficar fora do lugar. Tudo É, tem que respeitar exatamente a rotina e a agenda, porque se alguma coisa sai, você quebra toda essa estrutura. Né? Isso sim, para o Fafá ele tira de letra, porque os 50 anos de profissão dele, ele sempre fez tudo ao mesmo tempo, além de teatro, cinema, olha, televisão, narração, apresentação, leitura, enfim. Se você, tudo, né? você pega o currículo dele assim, uma fase, você vê que esse cara não conseguiu fazer isso tudo, porque não tem 24 horas, não tem condição de fazer, mas enfim, ele sempre fez. É cansativo, é puxado, mas tão. Quando você faz o que você gosta e você tem a sorte de estar envolvido em projetos que todos te dão muito prazer, que todos te estimulam muito, é impressionante como o cansaço ele fica num outro lugar. Você não tem muito tempo de ter o cansaço, porque você está tão ligado, a energia está tão voltada para aquilo. Eu me lembro, inclusive, teve uma pequena fase, porque o filme foi muito rápido, de ter três personagens ao mesmo tempo na cabeça. Porque Nossa, tinha a Giovana do filme, tinha a Tamara, que é do Baixa Terapia, e tinha a irmã Sara, porque eu estava fazendo Se Eu Fechar os Olhos Agora. olha só. Que a gente gravou em Minas. Então Ah, que era uma coisa delícia. bem louca, porque gravava em Minas, teatro em São Paulo, no filme Rio em São Paulo. Então Poxa, eu me lembro de um dia eu chegar no camarim e falar assim, do teatro, falei,
vem quem aqui agora? Que eu tinha acabado de sair do estúdio do filme. Falei, bom, troca agora tudo, porque sai Giovanna e entra Tamara. Agora, é Tô muito aonde, né? Onde é que diferente. eu tô? Peraí, que cidade, né? Eu tô um pouco perdida. É muito... Você sabe que engraçado, assim, eu não sou uma atriz tão experiente assim, não tenho tanto tempo de carreira, então experimentar isso foi impressionante como um personagem nutria o outro. Na verdade, Olha, como esses personagens nutriram a atriz. Porque eu cresci de um personagem com o outro. Eu senti que, por exemplo, fazer teatro, às vezes as pessoas têm uma fantasia de como, você faz toda noite a mesma coisa, você está fazendo há 2 anos o mesmo personagem. Não, o teatro ele é um desafio, porque a cada noite você vai se relacionar com a plateia de uma outra maneira. A gente respeita o texto absolutamente, não tem improviso, a gente faz o mesmo texto, mas essa energia, a energia que você tem que ter exatamente para repetir aquela história de uma maneira fresca e única, é uma exigência muito grande do ator. Então, eu percebi que a minha personagem no teatro se desenvolveu mais, ela cresceu mais porque eu estava fazendo um filme, porque eu estava fazendo uma série. E, ao mesmo tempo, a minha personagem do teatro favoreceu o meu entendimento para as outras personagens do audiovisual. Então, é pauleira, mas é muito bom. eu posso imaginar. Um acrescenta o outro, né? E é legal ver isso, né? Como um traz uma coisa para o outro, assim, mesmo em olhares tão diferentes, né? É, Como você disse, né? Somente a comédia, que as pessoas têm essa doce ilusão, né? Porque a comédia é muito difícil de ser feita. E o público de comédia também é muito exigente, né? A gente acha que não, mas sim. assim, algumas pessoas, né, me faça rir, né? Muita gente vai e espera essa sensação, né? Então você tira realmente cada noite uma nova plateia, uma nova expectativa, né? Que é o Com gostoso certeza. também, né? Você sempre se superar, né? É verdade. Ai, que delícia. Bom, quero saber, eu fiquei sabendo aí, não sei se você pode me contar, que tem um projeto aí de um programa De um programa? seu, de você ter um programa. Eu tenho Eu já, muita vontade, eu eu tenho já muita estou vontade, também. mas enfim, vamos ver. É o que eu te falei, assim, as coisas ainda estão muito no ar, porque tudo parou muito. Sim. Eu comecei a conversar assim com uma diretora, com a Raquel Câmara, que tem muita vontade, a gente tem uma ideia de um projeto sim, que a gente não sabe muito bem o formato que esse programa tem, a gente tem um monte de ideias, a gente precisa entender ainda onde é que a gente vai apresentar esse projeto para entender que formato ele terá, mas a gente tenta, a ideia é tentar misturar a dramaturgia com a apresentação, com a questão de interligar a arte com a realidade e apresentar isso em casas. É uma ideia que a gente tem, mas está bem embrionário ainda. Bom, que venha, né? Vai ser muito legal. Eu pesquisei, eu falei, eu não sei se ela pode contar, mas eu vou perguntar aqui. Agora me diz, ó, você tendo o Fagundes aí do seu lado, que, bom, muito conhecido, além de talentosíssimo, por ter essa rapidez para decorar. Você, como é que é o seu processo para decorar? Eu queria saber, assim, depende do processo, claro, mas assim, você tem algo específico que você se prepara mais para decorar quando um texto é muito grande ou é diário? Depende do que a gente está fazendo, né? O processo de decorar no teatro é de um jeito e o processo de decorar no audiovisual, seja novela, seja cinema, é diferente, assim. Principalmente a novela, porque a novela quando você está gravando uma novela, o volume de cena é muito grande. Mesmo que, por exemplo, a Leila não era uma personagem que tinha um grande, grande volume de cenas, mas você está diariamente ali trabalhando e cada dia 5, 6, 7, 8, 10, 15 cenas novas, completamente diferentes. Então você Uau! precisa entender como é que aquilo é para você, né? Como é que você vai começar a se relacionar com aquilo. Quando eu comecei a fazer televisão, eu tive a sorte realmente de não crescente, né? De começar com personagens muito pequenininhos, com poucas cenas. Então isso foi me estruturando para me entender como é que a minha cabeça ia funcionar para decorar, né? Então,
Eu me lembro de começar um pouco marcando textos, existe um pouco dessa coisa de você imaginar as intenções e decorar dentro das intenções, mas isso durou muito pouco. Depois eu entendi que para mim não funcionava assim. Entendi que funcionava melhor para que eu tivesse domínio daquele texto, eu entender a cena como um todo. Isso foi uma dica que o Fafá me deu em relação a decorar. Que ele tem um processo único que só ele tem e ninguém mais no mundo, na vida, no universo tem. Mas E é você real não esse precisa processo ter. mesmo dele, que ele lê e decora. É, Uau, tem que tirar é. o chapéu. Não, realmente invejável. É Poxa, bonito muito de legal. ver. É bonito de ver até porque a maneira como ele faz, ele não improvisa em cima do que ele entendeu da cena. Ele faz exatamente palavra por palavra que o autor colocou ali. Ele não troca uma palavra. Ele decora, Uau, a cena pode ter uma página ou 15, não importa. Ele decora no mesmo tempo e com a mesma qualidade, da mesma maneira. É um processo muito dele, que não, isso não se explica, não se ensina, mas eu me pessoal, né? lembro que eu tinha um pouco ainda o hábito de, não de pintar de colorido, mas eu marcava um pouco ainda dentro da cena as minhas entradas. E ele falou assim, olha, é ruim, porque quando você destaca, o seu cérebro ele destaca isso, ele não entende a cena como um todo. Então, você fica com o raciocínio partido. E realmente, eu parei absolutamente de marcar, já há bastante tempo isso, e comecei a fazer desse processo. Eu preciso, assim, eu leio a cena em casa, a cena inteira, na véspera da gravação, leio algumas vezes aquela cena para que realmente ela fique orgânica para mim, eu entenda o que a cena, porque é mais importante você entender o que a cena quer dizer, o que aquela cena vai mostrar, do que necessariamente o que você vai dizer. Se você Sim, entender o que a cena vai comunicar, o que você vai dizer, ele está num outro momento. Então, hoje em dia eu faço assim, eu leio ela bastante em casa, fluidamente, a cena inteira, e depois, quando eu já estou lá no estúdio, que a gente espera pra caramba, entre maquiar, entre figurino, entre tem muito começar, tempo. aí eu vou me ater à minha fala. O que eu vou dizer, quais são as palavras que estão ali, como é que o autor desenhou aquela fala para aquela cena. Então, e eu já comecei a usar um pouquinho, algumas eu deixo bem para cima da hora. Quando é uma Olha, cena com uma outra dinâmica, quando eu não tenho falas muito grandes, que a gente chama de bife, né? Quando não são os bifões, que são falas mais de bate-bola, eu estou usando um pouquinho e deixando para ela ficar um pouquinho mais em cima. que Já legal. experimentado. Lá no estúdio eu deixo um pouquinho Sim, mais para cima. No teatro é completamente diferente. No teatro é o dia a é dia. sério. Você fica um mês ensaiando a peça. E é aquele mesmo texto. Porque você precisa aprofundar. A novela, você fez aquela cena, rasgou, Acabou. não é isso que vai fazer. Você vai fazer outras completamente diferentes, aí dá um desafio. Mas no teatro, não. O desafio é você aprofundar esse entendimento. E aí o decorar ele vem naturalmente. Pelo menos para mim. No final, no meio do processo do ensaio, eu percebo que o texto já está dominado. E aí você vai só realmente aprofundando. Mas cada projeto é uma história, cada personagem te propicia de uma maneira, é isso aí. Cada um processo, né? Bom, o que eu ia É, dizer, aproveitar para dizer quem está aqui, né, o pessoal está passando, é que a nossa live também vai ficar salvo no nosso IGTV, então, né, quem quiser, daqui a pouco as pessoas vão assistir, muita gente assiste depois, então quem passar por aí, Dicas do Brasil Oficial, dá para assistir, se eu tiver feito já uma pergunta que você queira saber, né, para Alexandra. E quero saber, bom, você tem assistido, né? Eu acredito que sim, mas vamos saber aqui, nessa pandemia, como eu disse, a gente está assistindo mais, né? Mais, muita coisa, né? Cinema, série e por aí vai. Lendo também. Queria saber se você tem algumas dicas. Eu sei que é muito pessoal, mas assim, de algo que você ou está vendo, algo que te marcou, assim, desse tempo para cá, assim, algo legal que a gente possa ter como nossa, dica aí para. realmente, assim, a gente tá dando tanta coisa, e como você falou, é difícil porque é muito pessoal, né? Você indicar alguma coisa é muito difícil porque você sabe como é que é o gosto da pessoa, enfim, o que a pessoa curte ver. Às vezes tem um momento, às vezes a pessoa está numa onda de ver uma coisa mais para cima, uma coisa mais densa, uma coisa, mas enfim.
Eu acabei de ver agora, essa semana, uma série chamada Them, na Amazon Prime. É fantástica, é um terror, é uma série de terror, e ao mesmo tempo uma crítica social muito bacana. É uma série curtinha, muito bacana, muito legal de assistir. Eu sou apaixonada por This Is Us, que está aí seguindo as suas temporadas. Eu acho que o This Is Us tem uma estrutura muito interessante, de como ele conta aquela história, como ele volta no tempo sem ser um flashback, porque é uma história nova e te conta sobre aqueles personagens. É um drama familiar que não tem como você não se identificar, não tem como você não ter compaixão por aquelas pessoas, por a vida daquelas pessoas. Os atores dão um show à Verdade. parte. O elenco é um elenco primoroso. Como o elenco do Them também é um elenco que é irretocável. São atores que eu Essa não eu ainda não vi. conhecia. Essa eu São quero ver. atores que eu não conhecia e são fantásticos. Tem uma menina que ela deve ter uns 7 anos, assim, que é uma atriz que, por favor, que ela cresça e que ela continue, porque ela é um talento, assim, É, fantástico. O roteiro é muito legal, a direção é muito legal. Nossa, é tanta coisa que acaba me escapando. Eu sou apaixonada por uma série que quem ainda não viu e quiser aproveitar a pandemia para maratonar, que é Grey's Anatomy. Que eu ah, sou pô, a coisa não é muito famosa. apaixonada por Grey's Anatomy. Eu detesto quando alguém fala assim, ah não, série de hospital, não quero ver. Não é série de hospital. É verdade. Ela por acaso passa no hospital. Ali é relação humana, é vida, é amor, é comédia, é drama, é família, é paixão. É uma série que, assim, eu tenho inveja de quem ainda não viu que vai poder pegar a primeira temporada. Eu tenho vontade de voltar para assistir. Então, E são assim, muitas, né? Já são mais de 14? Eu tô doido. 17, se não me engano. É 17, tá vendo? Poxa, então é realmente. Tô Eu tô atrasado aí, esperando. tá vendo? A gente aqui em casa, a gente gosta de maratonar. Então, quando fica tendo episódio pingadinho, a gente não vê para esperar juntar, porque a gente vê 4, 5 num dia. Então, Ah, assistir quando é um dá bom, muito né? coração. Então, a gente, Para a senão a gente gente fica prefere muito um dia. ansioso. A gente fica A esperando. gente prefere um dia. E Isso é também bom. tem filmes antigos que são maravilhosos que a gente está aproveitando para ver, pegando diretores, pegando coisas que, assim, às vezes a gente não tem tempo de fazer com a calma que precisa. Então, nós somos privilegiados aí porque a gente tem hoje acesso aos streamings e você tem também nos canais abertos, você tem muita coisa boa para ver. Tem produção Sim, de muita qualidade, a gente tem produção brasileira de altíssima qualidade. é Altíssimo. verdade. Eu tô doida pra ver Bom Dia Verônica, que ainda não vi. Maravilhoso. Nós fizemos uma Ainda live não aqui com o vi. Rafael Montes, que é o autor, para lançar a série. A série, assim, é uma das Essa melhores tá aqui séries. na boca para assistir. Que eu sei que Assista, é muito eu boa. já li, todo mundo adora, então tô doida para ver. Então, eu acho que é isso. Quem está afim de ver alguma coisa, entra lá e pesquisa no catálogo, porque tem para todos os gostos, de todos os tamanhos, de todos os formatos. Então, a gente tem realmente muita coisa boa para ver, produção nacional muito boa para ver, produção internacional que a gente já sabe, já conhece e que estão aí, que são séries que você pode maratonar. Tem um monte de novidade em todos os gêneros, então não falta coisa boa para ver. É verdade, para a gente se entreter, não vamos ficar triste nessa quarentena, porque eu acho assim que, né, a gente tem que aproveitar esse momento, valorizar a arte e, claro, né, as companhias. Você pode ver um filme com alguém que, né, namorando, sozinho, com amigos, com a família. Então, assim, é um Sim, filme, uma série, enfim, tem teatro online. Inclusive, vamos ficar muito atentos. A gente fala muito aqui de teatro e muito teatro online gratuito, né, gente? Porque às vezes as pessoas sim, falam, ah, não tem como pagar. Mas muito das apresentações estão sendo gratuitas, então assim, não tem desculpa, né? não, tem que ter Sem dúvida. interesse. Palavrinha Tem que ter mágica, interesse, tem que procurar, né? com certeza. Olha, deixa eu só ver o que as pessoas estão mandando aqui. Eu não, É, deixa, eu não tenho. olha, falaram aqui que você é uma das mais 5 bonitas do país. Olha só. Obrigada. Gente, quer fazer alguma Olha, pergunta? Aproveita. um O povo aqui beijo para todo mandando. mundo. Bom, na verdade, deve ter Obrigada, várias obrigada pelo perguntas aqui, né? carinho. Mas, gente, porque não dá para ler tudo e fazer ao mesmo tempo, né, Alexandre? A gente Não tenta. dá, gente, não dá. Me desculpa, mas realmente a gente fica. Eu fico muito desconfortável aqui, porque
eu quero trocar com o Hudson e ver vocês ao mesmo tempo fica difícil. Então, obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, acompanhando esse papo gostoso. Obrigada. É verdade. Agora, para finalizar, eu queria saber se você tem alguma dica para quem. Ó, muita gente, inclusive, ó, acabei de achar uma aqui, uma menina perguntou. Se tem uma dica para quem está começando, ou na profissão, né? Vamos dizer assim, de ator, mas você também veio do balé, quando você começou. Então, assim, para quem quer ser artista, o que você quer falar um pouquinho da arte? O que você tem aí para dar para o recado para as pessoas que mandaram não só essa pergunta, mas aposto que deve ter mais de uma pergunta igual a essa. Aham. Olha, primeiro que você tem que ter uma grande paixão, né? Essa seja a paixão que você queira entender, conhecer, investigar. Eu acho que o mais importante é você se informar, é você conhecer a vida, você conhecer o que eu falei um pouquinho lá no meio, que a gente falou sobre a arte de observar. E além, Sim. mais do que a arte de observar, a leitura traz, especificamente falando de ator, né? A leitura traz para o ator uma intimidade com a palavra, uma intimidade com a dramaturgia. Dramaturgia, gente, para quem não sabe o que é, dramaturgia é a maneira que você conta uma história. Isso chama-se dramaturgia. E quando você lê, você vai se colocando em contato com diferentes formas de contar histórias, com inúmeros personagens, com o seu gosto pessoal, o que você gostaria de fazer ou não, onde é que você pode entender e roubar da vida informações para te nutrir como ator. Porque o trabalho do ator é trazer na ficção a representação da vida. Existem, paralelamente, cursos muito bacanas. Cursos, eu comecei fazendo teatro amador. O meu primeiro contato com o palco foi através da dança. E nesse mesmo lugar que eu dançava, comecei a fazer um curso de teatro amador. E fiz uma série de cursos muito bacanas que me fizeram entender o que era esse lugar, o que era esse lugar do palco, o que é esse lugar do ator, entender o seu corpo, entender a sua dimensão dentro desse espaço. E assista muita coisa. Porque quando você assiste, ao mesmo como você, fazendo paralelo quando você lê um bom livro, você começa a entender exatamente o que é essa arte. Eu não consigo entender um ator que não gosta de assistir teatro, que não Não gosta de tem como. assistir cinema, que não gosta de assistir televisão, seja ela em que formato você esteja assistindo, porque é o seu ofício. Então, inclusive, normalmente, quando eu assisto uma peça de teatro, qualquer obra de audiovisual, normalmente eu sou completamente espectadora. Eu consigo me dissociar completamente da parte técnica e me entrego a emoção do que aquela história está me contando. Então, eu Olha. acho que, mais que tudo, é você se relacionar com os veículos que te trazem arte. Então, audiovisual, teatro, e a literatura, que é fundamental, porque quanto mais você lê, mais você estrutura o seu pensamento, mais você tem vocabulário, mais você se relaciona com aqueles personagens que a literatura vai te trazendo e você vai criando o seu estofo. Ah, é verdade. Concordo com tudo e, bom, gente, isso faz muita diferença, independente também de ser artista, né? Porque acho que, né, se as crianças todas tivessem esse acesso à cultura desde cedo, tudo seria muito diferente, né? Mas dá tempo ainda da gente Sim, mudar ou melhorar. porque a cultura ela nos representa como nação, ela nos representa como povo. Quando a gente fala em cultura, às vezes as pessoas têm um pouquinho de preconceito, porque a cultura muitas vezes é tão achincalhada, ela é colocada num lugar tão delicado que algumas pessoas fazem, mas cultura é o que a gente come, cultura é o nosso sotaque, cultura é como a gente se relaciona, cultura é o nosso jeitinho, cultura é a nossa maneira de entreter. Na vida normal não precisa ser artista. Tudo isso é cultura, tudo isso representa um país. O que a arte faz é colocar isso dentro de um formato e apresentar, e contar para as pessoas, e trocar com as pessoas. É isso que a arte faz. Sim, que coisa boa. Bom, quero muito te agradecer. Foi uma delícia o nosso bate-papo, passou muito rápido. Passou rápido. Passou muito rápido. Obrigado, obrigado, né, pelo nosso bate-papo aqui. Volte quando quiser para falar dos seus outros projetos aí, que espero que em breve eles vão vir, né, com o final da pandemia, ou então, né, nesse meio tempo,
esses que a gente comentou aqui, e as portas estão sempre abertas quando você quiser voltar. Obrigada. Eu super te agradeço o convite carinhoso e agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, que assistiu esse bate-papo gostoso. E sucesso para você. Muito obrigado, agradeço também todo mundo que passou por aqui. Pode E falar. cuidem-se, por favor. Cuidem-se. Já estamos sofrendo todos os males dessa pandemia. Então, se precisar sair de casa, máscara, higiene das mãos e não aglomerem. Por enquanto. Sim, por favor, vamos esperar a hora certa para que isso possa acontecer, para que a gente possa sair, né? Senão a gente volta para dentro de casa de novo, tá tudo errado. Gente, muito obrigado a todo mundo. Daqui a pouquinho essa live está no IGTV. Sigam aqui Dicas do Brasil, ó. Um beijo para você e para todo mundo. Muito obrigado. Tchau, Obrigada a tchau. você. Tchau, tchau.